Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Flávio, da Igreja do Evangelho Simples. Essa é a videoaula 10. Hoje nós vamos falar de Apocalipse no capítulo 6, páginas 22 e 23 da apostila. Aqui no capítulo 6, João relata a abertura dos selos. É uma continuidade da visão da sala do trono de Deus, do livro selado. E João relata que Jesus, o Cordeiro, está começando a abrir os selos. Logo no versículo 1 fica bem claro Jesus exercendo esse papel. E aqui os quatro seres viventes exercem um protagonismo na abertura dos quatro primeiros selos, liberando os chamados cavaleiros do Apocalipse. Os quatro primeiros selos são os quatro cavaleiros do Apocalipse. Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa que você pode acompanhar: o cavaleiro do cavalo branco, o cavaleiro do cavalo vermelho, o cavaleiro do cavalo preto e o cavaleiro do cavalo amarelo. É muito importante nós situarmos esse acontecimento do tempo. Obviamente, dependendo da visão teológica, se é a visão preterista, historicista, idealista ou futurista, esse enquadramento da abertura dos selos no tempo muda. Como nós falamos desde a primeira aula, nós temos um pensamento que se alinha mais à visão futurista e dispensacionalista. Ou seja, embora a gente respeite outros pontos de vista teológicos, etc., tudo leva a crer que a abertura dos selos começou após o arrebatamento da igreja. Então a gente vai partir desse pressuposto, que a igreja já foi arrebatada e que a abertura dos selos dá início a um tempo, a um período de 7 anos que nós chamamos de tribulação, dividido em 2 períodos. O primeiro período de 3 anos e meio e o segundo período de 3 anos e meio, chamado a Grande Tribulação. Em relação a esses tempos, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, em outras aulas. Nós vamos falar das 70 semanas de Daniel, da onde vem esses 7 anos, da onde vem 2 metades de 3 anos e meio. Nós não vamos entrar nesse assunto nessa aula. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas é importante dizer que a abertura dos selos se situa após o arrebatamento da igreja. Isso conforme a visão futurista dispensacionalista, que é aquela adotada pela maioria das igrejas no mundo inteiro. O versículo 2 fala do primeiro cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco. Alguns afirmam que esse seria Jesus, porque ele está vestido com vestes brancas, que representa a pureza, recebeu uma coroa, tem um arco na mão, saiu para vencer. E a Bíblia fala mais na frente, em Apocalipse 19:11, que Jesus é o cavaleiro do cavalo branco. Mas isso, irmãos, não é a opinião da maioria dos teólogos. Alguns poucos afirmam que o primeiro cavaleiro do Apocalipse é Jesus, mas a grande maioria afirma que, ao contrário, é o anticristo. O cavaleiro no cavalo branco do capítulo 19 de Apocalipse, esse sim é Jesus, está claro, está mencionado ali que é Jesus. Mas esse cavaleiro do cavalo branco, ele não é Jesus. A maioria dos teólogos não concordam com isso. Primeiro que Jesus, ele está abrindo o selo, então seria muito difícil imaginar a lógica disso. Jesus abrindo o selo e o selo liberando o cavaleiro, e Jesus estaria fazendo 2 papéis ao mesmo tempo. Na visão de João. João estaria vendo Jesus em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso aí não faz o menor sentido. O segundo motivo é que os cavaleiros do Apocalipse estão relacionados aos juízos de Deus, E Jesus está ali na função de cordeiro abrindo os selos, e ele não estaria associado a isso. E essa questão dele receber uma coroa, ter um arco, saindo para vencer, se alinha com a visão que o anticristo, na primeira metade da tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, ele vai exercer realmente um papel de domínio, um papel de uma presença significativa e representativa no mundo. Vai ser um período de paz, um período de domínio, um período onde ele vai
exercer um protagonismo no cenário mundial. Então, a maioria dos teólogos concordam que o cavaleiro do cavalo branco, aqui nesse caso, é o anticristo. Depois nós vamos falar um pouquinho mais na frente a respeito do anticristo. Agora, cuidado quando você canta a música, o cavaleiro do cavalo branco, que você tenha muito em mente qual cavaleiro do cavalo branco. Ou o do capítulo 6, que é o anticristo, ou o do capítulo 19, que é Jesus. O versículo 4 mostra o segundo cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo vermelho, que representa a guerra, que representa derramamento de sangue, é uma guerra nunca vista antes. É claro que ao longo da humanidade sempre houve guerras, mas recentemente, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as guerras tomaram uma proporção e uma magnitude muito maior do que nos tempos anteriores. E essa guerra, que será desencadeada com a abertura do segundo selo, né, do cavaleiro do cavalo vermelho, seria uma guerra de proporções mundiais e bem maiores do que nós podemos ver até os dias de hoje. Essa guerra está muito relacionada ao que está escrito no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do verso 6 e 7. O verso 5 relata a abertura do terceiro selo e a liberação do terceiro cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo preto, que representa a fome e o racionamento de alimentos. Isso também foi mencionado em Jesus, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 7. Aqui, o original grego da palavra medida corresponde a mais ou menos 1 litro. E a palavra grega de denário representa um dia de trabalho. Então, aqui seria uma situação de escassez de alimento. Um dia de trabalho para receber 1 litro, o equivalente a 1 litro, isso do trigo. E depois fala da substituição do trigo pela cevada. A cevada era usada como alimento dos animais, das pessoas mais pobres. Daí a gente pode ver um tempo de racionamento de alimentos sem precedentes em todos os tempos. O verso 6 menciona a recomendação de não danificar azeite e vinho. Irmãos, não se sabe exatamente o que isso significa. Há especulações, alguns acreditam que isso poderia significar que não faltaria alimentos para os ricos, porque azeite e vinho faz parte do cardápio das pessoas mais ricas. Mas isso é uma mera especulação. Aqui a Bíblia não fala explicitamente o simbolismo desse azeite e vinho e eu não encontrei uma explicação melhor para isso nos meus estudos. O verso 8 menciona a abertura do quarto selo e a liberação do quarto cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo amarelo, que representa a morte, a mortandade de 1/4 da população da Terra. Essa morte vai se dar através da espada, da fome, das feras da terra, por diversas formas. 1/4 da população da Terra vai morrer com a abertura do quarto selo e com a atuação desse cavaleiro do cavalo amarelo. O texto também fala que atrás da morte vem o inferno. Isso sugere que essa mortandade de pessoas não vai alcançar os salvos, os que creem em Cristo, mas sim os ímpios que vão estar sendo condenados ao lago de fogo de enxofre, ao inferno final. Aqui no verso 9, nós vemos a abertura do quinto selo. Jesus abre o quinto selo e esse selo, ao contrário dos anteriores, não está associado a nenhuma praga, a nenhum juízo de Deus. Muito pelo contrário, é a visão de João dos mártires da fé clamando pela justiça de Deus. E aqui não se trata dos mártires da igreja atual, não se trata dos discípulos de Jesus da atualidade, porque aqui pressupõe-se que a igreja já vai estar arrebatada, a igreja vai estar fora da terra nesse tempo. Então, a maioria dos teólogos concorda que seriam 2 grupos de pessoas, mártires, né? Aqueles que eram convertidos antes do arrebatamento e por algum motivo se desviaram e vão cair em si depois que a igreja for arrebatada, e aqueles que vierem a se converter depois. É claro que depois do arrebatamento, a conversão se dará de uma outra forma, né? Não é como hoje, que a pessoa vai para a igreja, levanta a mão, vai à frente, declara que aceitou a Cristo e se batiza e continua a vida. Não. Depois do arrebatamento, durante o período da tribulação,
essa confissão a Cristo vai ter o preço da própria vida. Por isso que aqui a Bíblia menciona mártires. Aceitar Jesus, crer em Jesus, seguir Jesus no tempo da tribulação não vai ser essa molezinha de hoje, né? As pessoas vão ter que escolher entre manter a própria vida e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, vai ter uma legião de mártires, de pessoas que vão ser mortas nesse período. E é essa a visão que João tem aqui no quinto selo. Aqui no verso 11, Jesus aparece honrando esses mártires. A Bíblia diz que eles receberam vestiduras brancas. E Jesus tranquiliza eles para que eles repousem até que se complete o número desses mártires, dessas pessoas que vão morrer, né, obviamente, na mão do anticristo, da atuação do anticristo, do falso profeta, todos aqueles que vão atuar nesse período de tribulação, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, com detalhes a respeito desse período cruel. Os versos de 12 a 17 relatam a abertura do sexto selo, e o sexto selo descreve as catástrofes do dia do Senhor, do dia final, né? É um pouquinho difícil de nós entendermos o sexto selo, porque há uma sequência lógica dos acontecimentos com o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto selo. Depois nós temos ainda as trombetas, temos as taças, e só depois das taças, dos flagelos, que nós vamos ter o dia do Senhor. Mas aqui João relata os acontecimentos do dia do Senhor, né, do dia final, de uma forma resumida no sexto selo. Então isso é um pouco difícil de entender. A maioria dos teólogos afirmam aqui que João teve uma antevisão do fim. Na linguagem moderna, aqui João teve um spoiler do que iria acontecer no final, ou seja, João teve uma visão rápida e resumida do que aconteceria no final do livro, sem ter aberto o livro completo, né? Ainda abriria o sétimo selo, como eu falei, as 7 trombetas e as 7 taças, os 7 flagelos. Mas o selo, o sexto selo, tem essa antevisão do fim. Essa é a forma de nós entendermos. É um pouco mais complexa, mas é a forma de nós entendermos o conteúdo do sexto selo. Bem, meus irmãos, os selos são o início do fim. Deus está aqui derramando o seu juízo sobre a terra, o anticristo já foi liberado para atuar com a abertura do primeiro selo, e a partir daí os juízos de Deus tendem a se avolumar. Nós vamos ter na próxima aula uma visão parentética, né, um parênteses no relato da história e, por fim, depois a abertura do sétimo selo, que vai redundar no ressoar das trombetas, e assim a visão segue. Espero que você tenha gostado dessa aula, compartilhe com os amigos, convide um amigo para fazer o curso online de Apocalipse, curta o nosso canal, curta esse vídeo, ative o sininho para você receber as notificações e vamos avançando. Nosso curso já está indo muito bem, na próxima aula vamos partir para o capítulo 7. Deus abençoe a sua vida grandiosamente.